É, e eu fico à disposição de vocês. Quem mais vai estar conosco? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Andréia. Os dois primeiros trabalhos presenciais não vão apresentar, então pode começar pelo terceiro trabalho, professor. Tá, só me localizando aqui, né? O terceiro trabalho seria da Júlia? Isso. Tá, tá. Seria a Júlia, a Sara e o Biratã. É isso, né? Da Universidade de Araraquara. Entre a proibição e a exportação de cadeia de valores, responsabilidade empresarial, agrotóxico no eixo Itália-Brasil. Né? Professor, desculpa, antes tem o Gabriel. Ah, antes tem o Gabriel, perdão. Isso, então, o Gabriel, então, Ribeiro. Né? Então, Gabriel, tudo bem? Boa tarde a todos aqui no Tudo Brasil. bem? Tudo bem, Gabriel. Tá? O Gabriel, então fica concedido a você aí o tempo regimental aí para você apresentar o, Perfeito. o Deixa eu ver se eu consigo seu trabalho, compartilhar. por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, pessoal. Acho que eu não vou conseguir compartilhar. Bem, fazer sem a tela mesmo, que nem antigamente. Uhum. Bem, vamos lá. Bem, o meu trabalho primeiramente, meu nome é Gabriel Kelly Fitzler Ribeiro. É um nome um pouquinho complicado, né? Eu sei, desculpa, não, infelizmente meu nome eu não escolhi. Bem, eu sou mestrando na Universidade Católica Dom Bosco, aqui do Mato Grosso do Sul, no Brasil, Campo Grande. E o meu trabalho, ele se chama Da Itália para o Brasil e Mato Grosso do Sul, a trajetória dos imigrantes italianos e o seu impacto aqui, principalmente na região. Né? O êxodo italiano ele começa com uma crise na Itália, né? Com o ressurgimento. Em 1871, trouxe unificação política, mas agravou devido à pobreza rural, centralização administrativa e aumento de impostos, forçando milhões e milhões de pessoas a buscarem alternativas em outros países. E um desses países onde mais receberam imigrantes italianos foi justamente o Brasil, né? E o Brasil era um local onde se tinha oportunidade, né? Que era uma transição do trabalho escravo para o assalariado. Foi justamente nesse momento onde os primeiros imigrantes italianos acabaram chegando no Brasil, né? Que criou uma demanda por mão de obra europeia, principalmente obras públicas, incentiva a imigração, que foi buscado principalmente para trabalhadores em engenharia, em fábricas, principalmente em áreas rurais também, como fazendas, entre outras coisas, né? E quando a gente fala sobre a imigração italiana, a gente tem uma ideia no Brasil muito forte do pessoal que chegou ou por São Paulo, que ficaram ali estabelecidos na região de São Paulo, ou se não foram para o sul do Brasil. E a gente tem um local onde não é muito bem explorado, que é justamente na região centro-oeste do país, que é onde, apesar de não ser dos lugares mais populosos do país, pois ele é localizado bem no meio do país, teve uma forte migração para cá, na verdade, uma reimigração, pois através da rota do Rio do Prata, né, através de Buenos Aires e de Montevidéu, muitos italianos que estavam ali, eles viram que essa rota de comércio principalmente para o interior do Brasil, para o meio do Brasil e região ali onde havia acabado de terminar a Guerra do Paraguai, da Tríplice Aliança, ali era um local onde tinha muitas terras, muitas pessoas começaram a ir para lá para fazer fazendas, para a produção de gado, principalmente, que é até hoje o forte do estado,
E então, através desse Rio do Prata, muitos imigrantes que eram de Buenos Aires e Montevidéu acabaram vindo para o Brasil depois, principalmente na região de Corumbá, que é uma cidade bem pequena que temos aqui no estado, e acabaram estabelecendo comércios e fronteiras, principalmente aqui nessa região, né? E essa imigração espontânea, ela foi um fluxo totalmente autônomo. Muitos reimigrantes da Argentina e do Uruguai acabaram encontrando aqui esse local onde poderiam estabelecer comércio e acabaram tendo essa espécie de imigração diferente, né, que foi predominantemente masculina, jovens solteiros que buscavam ascensão econômica rápida e de diferentes famílias agrícolas, né? Foi totalmente uma mixagenagem que teve aqui, que foi com casamentos com as mulheres, principalmente locais, criando uma identidade híbrida e que ela é enraizada socialmente até nos dias atuais, né? Tem muitas arquiteturas aqui na cidade de Campo Grande, que é a capital do estado, e entre outras cidades que você pode encontrar uma certa arquitetura ainda dos imigrantes italianos, né? Inclusive nome de cidades, inclusive tem nomes italianos. E essa origem do Mezzogiorno, forte presença da Calábria, Campanha e muitos, né? Diferente da região sul do Brasil, onde a maior parte é concentrada da região norte da Itália, né? De Vêneto, e acabaram vindo para o Brasil. Aqui já, portanto, por exemplo, a minha família, a minha avó, por exemplo, ela é de Nápoles, ela é napolitana. Então, aqui no centro-oeste do Brasil, acabou tendo uma concentração bem forte, principalmente dessa região sul da Itália, né? O impacto nas cidades teve um impacto muito grande, que a cidade foi consolidada principalmente ali nos entrepostos comercial do Centro-Oeste, principalmente ali no final do século XIX, estamos falando ali em 1890, mais ou menos, e no começo do século XX. Então, teve muitas casas de importações com produtos locais, mercadorias que vinham da Europa, justamente pelo Rio do Prata, depois descia para o Rio Paraná, até chegar aqui no nosso estado, né? A modernização do Estado, isso foi um grande foco onde os imigrantes italianos conseguiram trazer para o nosso Estado, né? Por exemplo, o Fernando Franco Baiz, que foi o primeiro prefeito da cidade, que ele chegou aqui logo após a Guerra do Paraguai, em 1879, tornou-se o primeiro prefeito que moldou esse planejamento urbano. A cidade planejada até hoje segue esse planejamento pós-guerra. A cidade é bem organizada, as vias, uma mão vai, uma vem, até encontrar avenidas grandes e largas, as ruas são largas aqui. E os imigrantes italianos ajudaram a construir principalmente essa arquitetura e principalmente a industrialização, que aqui não existia industrialização nenhuma. Uma das famílias mais fortes que tem aqui até hoje presente chama a família Mandetta, é uma família italiana, do sul da Itália também, que eles vieram para cá justamente com fábricas, principalmente fábricas de bebidas, de gelo e de massas, né? Foi diversificando o comércio, que era muito focado em produção e vendas para produtores rurais, para ter uma casca maior, né? Uma casca maior. E a gente não pode esquecer de falar também sobre a educação salesiana, né? Os salesianos, os padres e as freiras que vieram para cá, mais de 90% deles eram todos italianos, e eles fundaram então as primeiras escolas, né? Como a escola Dom Bosco, que era para os meninos, e depois a escola auxiliadora, que é focada no ensino para as meninas. E logo em seguida também criou-se a universidade, que então era conhecida como FUNCMAT, que era a faculdade, era faculdade no Mato Grosso. Depois que teve a divisão do estado Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, acabou virando Universidade Católica Dom Bosco, conhecida como UCDB aqui. Então, esse legado que é muito vivo até hoje, né? No Brasil hoje se abriga cerca de 30 milhões de ítalo-descendentes. Então, é disparado a maior foco de imigrantes italianos e de ítalo-descendentes no mundo. É maior do que na Argentina, é maior do que no Uruguai, é maior do que nos Estados Unidos. Hoje o Brasil abriga mais de 30 milhões de ítalo-descendentes, que é principalmente através da cidadania iure sanguinis, né? Que transcende esse símbolo e que ele foi muito fortemente atacado, né? Nessa dimensão jurídica. Ano passado, final do ano passado, do meio do ano passado para agora, teve uma enxurrada de novos decretos, o decreto Tajani, né, conhecido como a sentença 142 de 2025 e a lei 36 de 2025, que ela impôs uma série de restrições ao iure sanguinis, né, que era justamente para não transmitir
mas para os descendentes, né? Então, se o meu filho nasceu antes do decreto, ele teria o direito à cidadania, e o meu filho que nasceu depois do decreto, ele já não teria mais esse direito por iuris sanguinis, somente se fosse iuris solis, né? Teria que nascer na Itália, teria que ser um italiano nascido em território italiano, não poderia mais transmitir. Isso está sendo atacado, está sendo discutido na Corte Constitucional da Itália, agora acho que em março, em abril, vai sair uma sentença, a gente vai saber um pouco mais sobre se vai cair, se vai ser modificado, o que vai acontecer. Né? Então, foi uma decisão histórica, porque a Corte Constitucional da Itália ela está sendo julgada isso daí, porque existem várias pessoas que defendem que é totalmente inconstitucional esse novo decreto, então gerou uma insegurança jurídica, onde vários tribunais, principalmente da região norte da Itália, como na região de Milão e de Bolonha, principalmente, eles acabaram pedindo para a Corte Constitucional julgar isso daí, pois para eles era totalmente inconstitucional. Então, o que eu posso, para finalizar aqui, o impacto contemporâneo dos ítalo-descendentes no Brasil, ele é enorme. Né? Como eu disse, são mais de 30 milhões de ítalo-descendentes no Brasil até os dias atuais. Né? São mais de 130 anos de história, né? Desde os primeiros imigrantes que chegaram aqui até os dias atuais. E é uma cultura 100% integrada, híbrida, né? No sul da Itália, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente em São Paulo. Tem um fato muito curioso que eu, fazendo pesquisa, eu acabei descobrindo que a pizza, obviamente, todos a gente sabe que ela é napolitana, origem napolitana pizza, mas a pizza ela se popularizou em São Paulo antes de se popularizar na Itália. Então, isso é para que a gente possa ver o número de italianos que tinha na região de São Paulo, que tem até hoje, tem uns bairros inteiros italianos, cultura italiana muito forte, festas italianas. Então, os italianos foram muito bem abraçados no Brasil, por causa do clima, da disponibilidade de terras e principalmente por causa do idioma também, que é um idioma muito parecido ao nosso idioma, o português e o italiano. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade a todos que me ouviram, o professor José, e retomo a palavra ao professor José. Muito obrigado, senhor Gabriel, uma honra muito grande ouvi-lo, né? E acho que podemos passar, se você puder aguardar, depois nós teremos aí os debates, pelo menos, então, logo em seguida, e, se permitir, nós vamos dar prosseguimento, então, então, se eu estiver certo aqui, Mariana, neste caso agora, então, a Júlia, é isso, né? A Júlia, a Sara e o Biratã, é isso? Isso. Então, por gentileza, fique à vontade para a apresentação da melhor forma possível entre os três, dividindo o tempo aí regimental. Muito obrigado, professor José. Todos me ouvem bem? Sim, pelo Boa menos tarde a aqui. todos. Aqui no Brasil, na Itália e Portugal. Uma grande honra. Eu sou o Birata Reis, sou mestrando, sou mestre e doutorando pela Universidade de Marília, Unimar. Sou professor de Direito Tributário da Universidade de Araraquara, Uniara. É uma grande honra participar desse congresso patrocinado pelo Beruju. O nosso trabalho, né, com muita satisfação eu poder ajudar essa jovem pesquisadora, Júlia, no trabalho dela, visa uma análise, né, de como que a transnacionalidade e a eficácia das normas, né? A Júlia é uma jovem pesquisadora, que agora eu passo a palavra para ela, para que ela possa, então, expor o início, a introdução do nosso trabalho e, ao final, eu retorno fazendo as considerações finais. Todo mundo está me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? É uma honra estar aqui. Eu sou a Júlia, sou formada em Direito pela Universidade de Araraquara, pós-graduanda na PUC, do Rio Grande do Sul, e advogada na área empresarial, em conjunto com o meu mestre, a quem também devo honra aqui, o doutor Ubiratã. E o nosso artigo, ele basicamente tem um fundamento na gestão empresarial, que seria baseada na cadeia de valor, defendida por Michael Porter em 1985, onde a gente tem uma mudança do paradigma
em que nós não vemos mais a produção em massa que ocorria, por exemplo, em 1970. Então, agora surge, com essa nova ideia para Porter, que cada elo dessa cadeia de valor importa. Então, a gente tem desde o fornecimento da matéria-prima até o descarte para o consumidor final, que seria, então, o que a gente chamaria de responsabilidade empresarial corporativa. Então, assim, um risco em qualquer parte dessa cadeia de valor, ela poderia contaminar o elo completo da mesma cadeia. E o nosso estudo tem foco também no agronegócio e a temática também em um aspecto transnacional, que é o momento em que a gente consegue enxergar a questão de diversas áreas em que tem a espécie de fungicidas. Então, vários fungicidas são utilizados aqui no Brasil, principalmente na cultura de milho, soja, café, que são fungicidas que são proibidos, né, e banidos na União Europeia desde o ano de 2020. Porque muitas das vezes em que tem essa utilização desses fungicidas, a exposição humana crônica pode gerar diversos problemas deletérios, desde problemas neurológicos, musculoesqueléticos. Foi classificado recentemente como carcinogênico, então ele gera um problema tanto no sistema nervoso periférico central e também em questões límbicas, ademais do cérebro humano. Então, nós vemos também tanto essa degradação humana, como também uma degradação do ciclo que nós chamamos de hidrológico, né? Então, nós temos a contaminação do solo, a contaminação do campo e o risco da água. Então, a gente tem essa genotoxicidade e bioacumulação de diversos poluentes que são gerados aí pelos agrotóxicos. Ocorre que o nosso trabalho, ele enfatiza que, apesar dessa proibição existir na Itália e na União Europeia em geral, ele é também exportado para o Brasil. Então, a nossa questão é, quando o Porter, lá do início, que foi mencionado a respeito da cadeia de valor, ele insere ela como algo que a gente deve sistematizar e pensar no consumidor final e na produção da matéria-prima, nós vemos no livro que ele escreveu, que chama Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva, que empresas europeias que possuem o selo do Acordo Verde Europeu possuem maior vantagem competitiva, justamente por participar desse acordo e ter, de fato, ali algo relevante para que outras empresas queiram investir nela. Então, eu gostaria aqui de compartilhar essa minha inquietação da nossa pesquisa, que seria basicamente onde começa e onde termina a responsabilidade empresarial no eixo Itália-Brasil, e também que envolva a União Europeia em geral, e se realmente essa cadeia de valor que nós vemos por Michael Porter, fundada em 1985, está conseguindo ser sólida e aplicável no caso concreto atualmente. Eu agradeço. Vou passar a minha palavra para o doutor Ubiratã. Em 20 de dezembro de 2023, houve uma emenda constitucional que alterou o artigo 145 da Constituição, que ali trata do sistema constitucional tributário. Esse parágrafo terceiro inseriu novos 5 princípios, e esses princípios, eles, diferentemente dos existentes, eles têm agora uma carga deontológica ainda não definida, né? São princípios norteadores do sistema constitucional tributário, e dentre eles tem o princípio da proteção do meio ambiente. Nessa perspectiva, onde se analisa, então, essa vinda desses produtos que tecnicamente são proibidos, né, ou limitada a sua comercialização na Itália, Reino Unido, Alemanha e também na comunidade europeia, de que forma que o direito tributário encara, mas não sobre o ponto de vista regulatório, que isso não se afeta ao sistema constitucional tributário. Mas essa emenda constitucional, ao trazer o princípio da proteção do meio ambiente, ele impacta já nas normas existentes, e sabemos, né, que todo o produto vindo do exterior para o Brasil, ele tem a incidência de 2 impostos, né?
Um, que é o ICMS, né, que agora ele passou a ser o IBS, que é uma conjugação de impostos, né, que para a União Europeia e outros países seria o mesmo que o IVA, e o imposto de importação, IBS, que é de competência compartilhada entre os estados e municípios, e nós temos também o imposto de importação de competência federal. De que modo, né, a tutela dessa proteção ambiental, de acordo com a análise do corporativo, da responsabilidade do empresário e de que forma a norma tributária, de maneira indutora e não a ponto de estimular e desestimular essa entrada desse produto, vamos dizer assim, limitada a sua comercialização na Itália, mas permitido livremente em território brasileiro. Então, eu finalizo aqui a nossa apresentação, agradeço imensamente ao professor José e os demais colegas de congresso que estão participando e nos ouvindo atentamente, e ficamos abertos e convidamos também a ler o nosso artigo, mas principalmente que nos forneçam aqui elementos para o nosso desenvolvimento de pesquisa. Júlia? Muito obrigada a todos, ao professor José Sérgio, André Abraão e a todos que estão nos ajudando no Iberojur. Obrigada. Muito obrigada, né? A apresentação, Júlia e o professor, então também o Biratã. É uma honra muito grande receber o trabalho de vocês, vou ler com o maior carinho, então, possível, né? E me perdoe, a doutora Andréia está comigo ou você vai apresentar em seguida, doutora Andréia? Não, não. Eu sou apresentadora também. O Submeti o apresentador. O resumo Bruna, ao então Congresso, me né? perdoe. Ô, Bruna, eu estou sozinho ou estou com algum outro colega? Está sozinha. Sozinho? Não, e Deus? Sim. Te agradeço, muito obrigado, tá? Mas agradeço, logo, logo. Ô, Bruna, nós podemos fazer um debate depois de quantos trabalhos? O que que você nos recomenda? Esse painel é o último, então podemos ficar até a hora que acharem melhor. Ah, interessante, ótimo. Acho que a Andrea que vai apresentar agora em seguida, né? Andrea, então, Isso. Abraão Costa, é isso, né, Isso. Andrea? Estou aqui a postos. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu falo desde Portugal. Estou aqui em Lisboa. Então, agradecer a oportunidade, professor José Sérgio, os colegas que estão aqui. Eu faço uma pesquisa pós-doutoral aqui na Universidade de Coimbra. Estou bem no finalzinho, regresso ao Brasil já em fevereiro. Sou professora permanente do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Goiás, Direito e Políticas Públicas, e passei esse ano, então, aqui em Portugal, pesquisando, sou advogada e também professora da graduação em Direito da Federal de Goiás. Acho que o colega de Mato Grosso não está mais aqui, né? Mas ambos ali oriundos do Centro-Oeste. A minha proposta de pesquisa, né, que me pareceu interessante compartilhar uma parte das minhas reflexões feitas durante esse ano com essa oportunidade no Iberujur, esse artigo é intitulado Acesso à Justiça e Decisão Judicial em Tempos de Inteligência Artificial, entre o direito à explicação das decisões e o direito a uma decisão humana. A minha linha de pesquisa, o professor José Sérgio e os colegas e as colegas que estão aqui, sempre muito aderente a essa discussão relativa ao acesso à justiça, um conceito plurívoco, né, com caminhos teóricos muito diversos, né? Mas aqui o recorte feito foi para discutir esse acesso à luz dessas transformações digitais muito recentes, né, na Europa e também no Brasil. Mas com enfoque no Brasil, me chamou a atenção o relatório de tecnologia e inovação que foi editado no ano passado pela ONU. E nesse relatório, o Brasil figura como um país super avançado na adoção e no desenvolvimento da inteligência artificial, né? Esse estudo da ONU, ele reconhece o progresso que a gente vem fazendo no âmbito das políticas públicas judiciárias,
quanto à inovação no Poder Judiciário. Mas esse mesmo documento apontou, né, e aponta alguns obstáculos que podem nos atingir e frear esse crescimento. E exatamente um deles é a infraestrutura digital bastante desigual num país como o nosso, né, de dimensões, como a gente sabe, continentais, com desigualdades sociais crônicas. Nesse contexto, e assim, como objeto de pesquisa, né, eu elegi a Resolução 615 do CNJ, que é super, super recente também, e que examina e regulamenta o uso da inteligência artificial generativa no âmbito do Poder Judiciário, né. A gente sabe que a inovação é bem-vinda, mas a gente também sabe, né, que uma política consistente de governança própria do Poder Judiciário é absolutamente necessária quando se fala no uso da tecnologia e no uso da inteligência artificial. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa exploratória, né? Uma pesquisa que se fundamenta na análise documental e na análise bibliográfica, uma pesquisa descritiva, né? E nessa perspectiva, parte de um problema específico de pesquisa. Qual é a minha pergunta, né? Deixa eu só botar um cabo aqui do meu computador, que está acabando a minha bateria, só um pouquinho. Ele desconectou aqui, está no chão, mas já está aqui. Qual é o problema de pesquisa? Qual é a minha pergunta, né? A minha pergunta é se o uso da inteligência artificial, né, nos concede, né, se há no Brasil um direito a uma decisão humana no âmbito do Poder Judiciário, né? A minha preocupação aqui é justamente de contrapor, né, algumas decisões que exigem uma ponderação complexa, né, e que exigem, como eu constato no artigo, o uso de valores sociais que primam pelo respeito à ética, que necessitam de uma maior empatia e de compaixão, né? Como eu me pergunto nesse artigo, que a inteligência artificial, ou como a partir dela eu poderia garantir uma decisão feita com aquilo que a teoria do direito chama de judicial candor, ou seja, que exigem sinceridade judicial. Sinceridade no sentido de uma fundamentação consistente, uma explicação dos parâmetros, das razões pelas quais se está decidindo em determinado sentido. Então, a minha preocupação nesse artigo é justamente a garantia daquilo que, não só agora em 2025, mas numa resolução anterior de 2020, o CNJ preconiza, que é justamente a garantia do princípio da explicabilidade das decisões tomadas ou usadas, que se utilizam de inteligência artificial generativa. Eu também faço menção nesse artigo a um outro princípio, não é? Que é o princípio da explicabilidade, né? E como seria importante a defesa de esse direito fundamental a uma decisão proferida por humano em se tratando de direitos fundamentais. Acho que é isso, professor José Sérgio. Eu fico aqui para ouvir os outros colegas e à disposição para o nosso diálogo a partir da apresentação. Agradeço também a oportunidade e retorno a palavra ao professor José Sérgio. Muito obrigado, professora Andréa. Uma honra muito grande ouvi-la e depois nós teremos aí a possibilidade de fazer um debate importantíssimo nesse sentido. Bom, vamos passar em seguida a Gabriela de Lima e Fabiana Marion. Se Elas encontram? não estão presentes. Tudo bem, Gabriela. Gabriela e a Fabiana, da Universidade de Santa Cruz do Sul, né? Mediação extrajudicial, os cartórios, né, no processo de desjudicialização. É um prazer tê-las aqui
e fica à vontade para a sua apresentação. Gabriela e Fabiana. Elas não estão, professor. Elas não estão e a Ana Ah, Cristina também não está. também não está. Puxa Não. vida. Uhum. Bom, nós temos que prosseguir, se elas chegarem. A Neline está? Mota? E a Carolina? Está. Boa Sim, tarde, estamos. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa Prazer em tarde. te ver. Boa tarde. Eu vou me permitir iniciar, então, professor. Eu também sou Pois não. professora, colega, né? Uhum. E Que tenho a bom. alegria de retornar a eventos do Berojura agora em Que 2026. bom. Esse ano completo 10 anos de participação nesses eventos. E fico Uhum. feliz em De Rio Verde. de Rio Verde, Universidade de Rio Verde, em que Isso. pese o tema do artigo agora, né, seja um tema voltado ao direito ao cuidado, que eu coordeno um grupo de direitos humanos na Universidade de Rio Verde na graduação, nós temos um mestrado profissional em direito do agronegócio e desenvolvimento, né, Uhum. então tenho também a alegria de poder acompanhar, né, discussões dos trabalhos dos colegas que nos antecederam nessa temática. E também tive mais uma coincidência nesse painel que é muito feliz, de poder ouvir, né, o professor Ubiratã e, enfim, a colega Júlia de Araraquara. Tive a oportunidade de trabalhar na Astrosuco, né, na região ali de Araraquara durante alguns Uhum. anos, que eu sou oriunda de São Paulo, então, de tal sorte que esse painel ele me trouxe boas lembranças em várias searas distintas, né, da minha vida profissional. Bom, eu vou apenas dar início à apresentação, né? Esse trabalho que vai ser conduzido aqui pela Neline, ele é um trabalho Uhum. fruto dos estudos que nós desenvolvemos no grupo de estudos em direitos humanos da Universidade de Rio Verde. A Neline foi minha orientanda de TCC na graduação, ela é graduada em Direito, já também aprovada no exame de ordem, agora é pós-graduanda em Direitos Humanos, né? E ela tem desenvolvido pesquisas na área relacionada a direito das pessoas com deficiência, capacitismo, e em virtude de debates com relação a uma recente opinião consultiva que foi emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito do direito ao cuidado, ela me buscou, né, para orientá-la nesse trabalho que ela vai apresentar aqui, justamente para explorar dentro dessa opinião consultiva qual a extensão desse direito a cuidado e como ele dialoga, né, com a Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, trabalhando especificamente nesse grupo, né, de pessoas vulneráveis. Então, eu, com muita alegria, passo a palavra à Neline para que ela possa dar sequência à apresentação da nossa pesquisa. obrigada, professora. Vocês me ouvem bem? Certo, eu vou compartilhar a tela. Só um momento. Vamos lá, vai dar certo. Ou não. Um segundo. Vocês veem a minha apresentação? Sim, é possível vê-la, mas ela não está no modo tela cheia. Um segundo, vamos lá. Pronto, agora deu certo. Sim, agora sim. Que bom. Bom, eu não vejo vocês, então qualquer coisa, por favor, me interrompam. Primeiro eu quero agradecer, né, a presença de todos, a atenção de todos. Agradecer também a professora Merida por fazer a introdução e a apresentação de nós duas. E aí eu começo falando, né, que o tema e o título da nossa pesquisa, ela tem como premissa central o direito humano ao cuidado, voltado para pessoas com deficiência, e aí pensando sobre os reflexos da opinião consultiva 31 de 2025, emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
E aí, pensando sobre esses reflexos no Brasil, né, no âmbito brasileiro. A partir daí, a gente propõe estabelecer que o cuidado ele figura como um direito humano propriamente dito e figura também como um direito econômico, social, cultural e ambiental, em especial quando a gente pensa no cuidado voltado para pessoas com deficiência. E aí, a partir, né, dessa premissa de relevância, surge, muito em alinho com essa nossa premissa, surge a opinião consultiva 31 de 2025, que é, de forma geral, o nosso objeto de pesquisa. De forma que, ao emitir essa opinião consultiva, a Corte IDH reconheceu o cuidado como um direito humano autônomo e também no sentido de ele ter uma divisão tridimensional, considerando que existe, então, o direito a receber cuidado, o direito de cuidar e o direito ao autocuidado. Daí, então, para poder contextualizar um pouco, é importante destacar que dentro da opinião consultiva, fica evidente que o cuidado ele deve ser tratado de forma a garantir condições mínimas de atenção para uma existência digna. E aí, essa existência digna diz respeito a todas as pessoas que dependam dessas mediações de cuidado, tanto de forma temporária quanto de forma permanente. A partir daí surge, então, o nosso... eu gosto de falar que é o recorte do nosso problema principal. No sentido de que esse recorte seria a proposta da gente conseguir estabelecer quais seriam os principais entraves, as principais dificuldades para que o Estado brasileiro consiga colocar em prática as recomendações da opinião consultiva na hora de garantir, né, o direito humano ao cuidado e também sempre pensando numa perspectiva crítica dos direitos humanos. Um momento. Bom, a partir daí, nós propomos alguns recortes de hipótese também. E aí a gente inicia pensando que o direito humano ao cuidado, ele precisa ter, né, e aí no recorte da nossa pesquisa, ele precisa ter uma abordagem voltada especialmente para as pessoas com deficiência. E a partir daí surge, na verdade, né, a demanda da formulação e implementação de políticas públicas que possam estruturar essa política de cuidados e que seja baseada em direitos humanos e também na criação de sistemas codependentes e integrais pensados para a efetivação do direito ao cuidado. Com relação à estrutura, nós iniciamos a nossa pesquisa fazendo um apanhado histórico do movimento das pessoas com deficiência. A partir daí,
nós abordamos as formas de interpretação do contexto da deficiência como um todo, e a gente tenta sempre olhar e cuidar para se manter dentro da interpretação do modelo social da deficiência, porque é importante e é também o que trabalha de acordo com uma perspectiva crítica. A partir daí, nós trabalhamos os aportes legislativos, tanto nacionais quanto internacionais, que trabalham o tema. Nós desenvolvemos também pesquisa e leitura da parte de literatura que trabalhe as estruturas sociais de opressão, e aí, né, surge para a gente a estrutura capacitista, machista, racista, patriarcal e capitalista, como metodologia. Nós fizemos uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório, e aí sempre pensando em compreender o cuidado como uma categoria jurídica e política mesmo, propriamente dita. Daí, então, surge mais um recorte da nossa dificuldade central, que, muito em consequência dessas estruturas de opressão, existe a premissa errônea social de relegar o cuidado à esfera privada. E como um recorte, né, de uma de nossas dificuldades, a ideia é combater essa premissa errônea do cuidado relegado à esfera privada. E para que se possa combater essa premissa errônea, é necessário combater também as estruturas que coexistem como formas de opressão. Assim, nesse meio tempo é importante a gente destacar também que em julho, né, do ano passado, em julho de 2025, o Brasil regulamentou a Política Nacional do Cuidado. É óbvio que é um grande marco histórico, e aí a partir daí e aí é importante dizer também que daí a política segue as premissas da opinião consultiva e está de acordo com a opinião consultiva. Mas a partir daí é importante que a sociedade civil como um todo consiga fazer o acompanhamento, né, da efetivação dessa política, para tentar entender como é que o Estado brasileiro vai conseguir colocar ela em prática, implementar, enfim, acompanhar de perto. Sim, daí como resposta, por enquanto, porque é uma pesquisa em constante construção, como resposta nós trazemos que o cuidado, para além de ser um direito básico, um direito humano, um direito econômico, social, cultural e ambiental, principalmente pensado para pessoas com deficiência. E, para além disso, nós trazemos também que quando a gente pensa o cuidado nessas searas e contrapõe ele a tensionamentos sociais, geopolíticos, tensionamentos ambientais e toda essa gama de problemas reais e recentes e contemporâneos, quando eles são tensionados em contraponto a direitos como o direito ao cuidado, acaba que, na realidade prática, o direito ao cuidado acaba sendo um dos primeiros
a ser cerceados em situações de tensionamento, assim como alguns outros. Então, como resposta, por enquanto, nós trazemos também essa premissa de como pensar o direito ao cuidado, a garantia desse direito de forma que ele não seja tão sensível de ser garantido, de forma que ele tenha mais firmeza para as pessoas que de fato dependem dele. E aí, então, opa, aí, eu finalizo agradecendo mais uma vez a presença de todos e agradecer a professora Carolina Merida, que segue me orientando e me ensinando tanto. E eu retorno a palavra para o professor Sérgio. Muito obrigado, Eline. Grato também a Carolina. E acredito que, Bruna, a Gabriela Lima chegou, se apresentou, ou Ana Cristina? Não, professor, podemos ir para o Não. debate. Podemos fazer o debate. Bom, primeiramente, eu cheguei e nem me apresentei, né? Já fui como um atrevido e um mal educado, peço desculpas, né? Meu nome é professor José Sérgio Saraiva, sou da Faculdade de Direito de Franca, São Paulo, né? E por um acaso também sou diretor daquela instituição. E é uma satisfação estar aqui mais uma vez no Iberojur. Já várias participações, seja no GT, seja apresentando trabalhos, mas fiquei muito feliz o que ouvi, né, aqui, né, tanto do Gabriel, também aqui do Biratã, juntamente com a Júlia. Uma satisfação imensa ouvir aqui, então, a Andréia e a Gabriela, que não veio, a Ana Cristina, que pena, são temas importantes que poderia estar aqui no nosso debate. Mas aqui, a Neline e a Carolina fecha isso aqui com algo extremamente importante sobre o ponto de vista humano. Eu só faço algumas considerações iniciais para provocar o debate, onde percebemos que, atualmente, nós estamos todos numa condição de igualdade frente a essa inteligência artificial. Não há distinção de classe, de pessoas, basta tocar na tela, saber onde é que está, então, querendo as informações, estamos numa condição de igualdade. Mas não estamos quando fala-se, né, da questão emocional, da inteligência emocional, da situação relacional. E eu acredito que o que vai nos diferenciar daqui em diante, se a inteligência quântica permitir, que está aí arranhando os nossos calcanhares, seria então essa capacidade emocional, essa capacidade dessa especial atenção de voltar para aquelas pessoas que mais necessitam desses cuidados e dessa atenção. São pessoas com deficiências, são pessoas que precisam ser reconhecidas e precisam de toda a atenção, então, do Estado e das nossas academias, inclusive na pesquisa. Então, diante dessas poucas e pequenas considerações, mais uma vez, desculpa, então, a indelicadeza de não se apresentar, mas gostaria de ouvir, né, vocês, independentemente de uma ordem, né, primeiro com o trabalho do Gabriel, né, que é culturalmente conhecido, é notório esse trajeto, essa, vamos dizer, importação dos italianos para o nosso terreno nacional, né? E aqui com especial atenção, né, para, então, o Mato Grosso do Sul, um estado pujante, um estado, então, importantíssimo no cenário não só nacional, mas também internacional, pelo papel
que tem no campo da economia, no campo da sociedade. E aqui, recentemente, a Itália voltou a reconhecer também os que estão extranacionais, com uma facilidade de reconhecer, então, uma nacionalidade italiana, para que alguns filhos de brasileiro, então, nesse sentido, eu queria ouvir vocês em relação a isso. Recentemente, tinha se retraído, né, em relação, sendo mais exigente, né, no campo, no requisito jurídico e também consanguíneo, mas parece-me que houve aí uma tolerância melhor e maior para esse reconhecimento. Fiquem à vontade, por gentileza, né, para Bem, esse perfeitamente. do Gabriel. Inicialmente eu só pedi perdão aqui pela câmera, tive um problema aqui no computador, pelo celular, mas o debate segue firme, né? E realmente a Itália teve justamente esses acordos, né? Esses acordos não, né? Eles fizeram esse decreto, tirando uma série de privilégios que antes existiam, sem limite de geração, né? Desde a constituinte da Itália até o presente momento. E então, em maio do ano passado, acho que abril do ano passado, eles revogaram essa lei. Fizeram um decreto-lei, na verdade, tirando esse direito, sendo que era um direito constitucional de todos os ítalo-descendentes, né? E com isso acabou abrindo um debate enorme, principalmente para os italianos, né, oriundos, né, os italianos pelo mundo, pois eles se viram assim diante de um direito que eles tinham e passaram a não ter mais, né? Eu, como ítalo-descendente também, por exemplo, eu vejo para o meu filho, eu não posso mais passar a cidadania ou direito para ele, né? Pois ele não nasceu na Itália, pois eu não nasci na Itália. E isso acaba gerando, vamos dizer assim, um italiano de segunda categoria, né? O que não tem cabimento na atual Constituição italiana, né? Já que o iure sanguinis ele previa que eu podia passar esse direito ad eternum, né? Poderia passar isso daí sem limite de gerações, né? E agora foi aberta uma restrição a partir dos avós, né? Então, até os avós nascendo na Itália poderiam nascer. Como a maior parte dos italianos no Brasil, mais de 30 milhões de italo-descendentes que a gente tem aqui, essa maior parte realmente são bisnetos, tataranetos de italianos, né? E isso acabou gerando um debate muito grande, né? Principalmente nos tribunais da Bolonha, nos tribunais de Trento, nos tribunais de Milão. Então, eu sou formado em Direito também, né? Então, assim, a gente acaba... Tá todo mundo aqui entre amigos, né? Então, a gente acabou acompanhando bastante isso, né? Eu tinha muitos advogados que mexiam com essa parte de legalização dos ítalo-descendentes por direitos, eles acabaram encontrando uma dificuldade agora, né? Pois uma lei que era muito clara e muito fácil de ser debatida, né? Muito clara de ser pedida, você podia pedir direto pelo consulado pela via administrativa ou por via judicial diretamente na Itália, nos tribunais. E agora eles encontraram numa incerteza, né, numa insegurança jurídica muito grande, pois gerou justamente isso, os italianos natos, os italianos agora por decreto-lei, né? Então, quem teve um filho antes do decreto-lei tem todos os direitos, mas quem teve depois não tem todos os direitos. Então, tem muita gente debatendo, principalmente, por exemplo, mas eu nasci muito antes do decreto. Eu não tenho mais o direito porque eu não entrei com o processo antes. Então, assim, acabou gerando um marco temporal, né? O antes do decreto e depois do decreto. E agora, parece que em março, a Corte Constituinte já marcou uma data que vai ser justamente julgado a legalidade desse decreto, né? Se ele a constitucionalidade desse decreto. É isso que parece que está em debate, né? Essa acho que a maior a maior reviravolta que a gente tem nas últimas notícias sobre algum decreto de cidadania, né? É importante ter essa visão e acredito também, não sei se é a sua visão, doutor Gabriel, esse movimento geopolítico e as guerras também criaram algumas fugas, algumas, né, migração, né, para os países ali na imediação. Não é muito diferente aqui, traçando um paralelo conosco aqui com a Venezuela, né, e outros países Sim, aqui sim, inclusive a latino-americanos. Venezuela tem um número bem grande de ítalo-descendentes, né, que por problemas políticos deles, tudo, teve uma série de pedidos
ítalos descendentes de lá, né, justamente para poder sair da Venezuela, né, e esse foi usado muito como trampolim, vamos dizer assim, né, para poder sair daquela situação que eles se encontravam, né? Mas não é só por causa disso, né? Eles também tentaram restringir agora também o direito de votos, né? Pois Sim. quem é ídolo descendente vem os votos, a cédula de votos, né, no endereço da sua casa, e eles querem tirar isso, né? Para você ir diretamente a um consulado, se você estiver fora da Itália, para poder votar. Então, assim, teve um debate muito grande, porque justamente a Giorgia Meloni, né, a primeira-ministra, ela justamente disse que ela defenderia, né, os ítalo-descendentes, né, e aí, de repente, o ministro dela, das Relações Internacionais, ele justamente atacou justamente algo que foi prometido em campanha. Então, assim, acabou gerando esse debate muito grande, principalmente político. Esse negócio, hoje em dia, está muito complicado, né, tudo esquerda, direita, eles e nós, né, está sempre um lado muito inflamado, né? Mas assim, eu acho que como ítalo descendente, eu vi um pouco, eu vejo isso um pouco como uma ofensa, uma certa ofensa, assim, porque quando a Itália estava numa situação ruim, né, o Brasil abraçou esses ítalo-descendentes, abraçou esses italianos, né? E Exatamente. aqui fizeram famílias, construíram empresas muito grandes. Em São Paulo temos empresas enormes de café, temos indústrias, temos muita coisa, né? Principalmente, por exemplo, você pega a família Matarazzo, né, em São Paulo, que é enorme. Temos a família Scarpa, que até hoje é reconhecida, né? Então, assim, tem uma série de coisas que jamais foram exigidas dos italianos quando vieram para cá. Não foi exigido que eles falassem português, não foi exigido que tivessem nível de escolaridade, não foi exigido nada. E, assim, eu acho que ficou... Assim, muitos ítalo-descendentes ficaram desgostosos. Essa que é a verdade, né? Isso daí, se sentiram um pouco atacados justamente por causa dos filhos. Eles queriam passar isso como herança. Eu entendo que tem várias pessoas que às vezes usam, não sabem sequer falar italiano, nunca foram para a Itália e nem nada, e usam eu sou ítalo-descendente, o cara não sabe nem onde fica a Itália no mapa, né? E fica usando isso daí para, vou passar descendente para poder tirar visto para ir para os Estados Unidos, que é mais barato ou é mais facilitado, e assim, essas pessoas, infelizmente existem essas pessoas que acabam sujando o nome, né? Não é a maioria, se fosse a maioria, isso daí já teria entrado em discussão muito antes, né? Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Doutor Gabriel, o Brasil, todos sabem que ele é talvez um dos países mais receptivos, então, para Com essa certeza, migração de com certeza. aceitação, Não é, os né? alemães, os Eu, portugueses, é, né, eu todas as brinco, nacionalidades. eu brinco que se Jesus descer à Terra, eu tenho certeza que ele vai vir para cá. Ele não vai ter coragem de ir para um dos lugares que tem aí, é só uma É, brincadeira, sem ferir nenhuma sim, convicção. E interessante, doutor Gabriel, que em Franca tem uma semana de uma festa chamada Querupita. E aí sim, toda a sim, comunidade italiana e também ítalo-brasileira se reúne, isso. festeja, trazem as tradições, né, como tem, né, na Liberdade, como tem. Mas agradeço a sua participação aí. Muito Muito obrigado. obrigado. Né? Com relação ao professor Biratã e a Júlia, interessantíssima. Aqui eu começo com uma provocação, né, que essa responsabilidade seria objetiva, senhor Biratã? O que o senhor, nessa responsabilidade empresarial, né, nessa questão do agrotóxico, né? Excelente pergunta, professor, eu agradeço. E também Só gostaria para também de aproveitar. agradecer a menção da professora Carolina, tá? Muito nos honra, Hum, né? Ter contribuído aqui para o nosso interior, né? Aqui na hum, empresa ao lado, e fica o convite quando vier aqui para o nosso interior e voltar, para tomar um cafezinho aqui, para a gente poder hum. trocar conhecimento, Ela é professor. querida em Rio Verde. Uhum. Aqui era Araraquara também, deve ser, né? Aqui pela Araraquara, Matão, né? Então toda a região Isso. aqui do agronegócio voltado à produção de suco de laranja. Professor, olha, a pergunta ela envolve também essa questão da interdisciplinariedade. Por quê? Sim. Porque nós temos aí as questões dos aspectos econômicos. Se nós olharmos um pouco pela visão da escola austríaca, nós vamos perceber que essa questão da intervenção do Estado ela é não tão aceita por quem adota essa corrente. Pela visão econômica neoclássica, já é uma tolerância mais
é possível com relação a essa intervenção do Estado. Eu faço sempre essa menção porque nós estamos tratando sempre de grandes conglomerados, né? Particularmente, eu também advogo para uma usina, né? E a minha área de pesquisa principal é a tributação do biocombustível, e todas as vezes que nós analisamos a questão da responsabilidade objetiva empresarial voltada ao meio ambiente, a resposta, necessariamente, eu acredito que ela tem que ser objetiva. Primeiro, pela dimensão da tutela que está sendo protegida, principalmente pela norma constitucional. Desde o artigo 225, passando agora também, e é essa a minha grande preocupação, que até então não havia ali uma norma que se falava de tributação com relação ao meio ambiente. Nós tínhamos lá a questão da tributação do biocombustível e combustível fóssil, certo? E aí eu tenho que trazer essas premissas para poder responder a pergunta do professor. Porque quando nós estamos tratando, então, desses insumos ligados ao agronegócio, essa responsabilidade eu entendo ser objetiva pela dimensão da tutela do direito que está sendo protegido, do presente e futuras gerações. Então, quando nós tratamos, então, dessa análise de fungicida ou de agrotóxico de uma forma geral, como uma análise de proteção do meio ambiente, e isso tem reflexo nas pessoas, porque quando se fala em meio ambiente, talvez se tenha essa ideia somente da floresta, de uma área de preservação permanente, mas não, nós temos o ambiente natural, o ambiente urbano, mas quem se insere dentro desse ambiente somos nós, as pessoas. Então, elas têm que ser protegidas. Então, custa muito caro para o legislador ou para o empresário, de uma forma geral, falar que não há essa responsabilidade objetiva. Então, eu penso que essa própria inserção no sistema constitucional, ele permite nos assegurar que, inclusive em matéria tributária, as normas, ao menos, elas devem partir da premissa de uma preservação, uma proteção total e inegociável. Uma Certo. proteção não só do meio ambiente como o solo, mas também como o meio ambiente, como pessoas, né, das pessoas. E o empresário, ele tem que entender que essa responsabilidade transcende não só aquele aspecto de geração de emprego, desenvolvimento regional e econômico e recolhimento de tributos, né? Que sempre se fala da responsabilidade empresarial. Então, eu acredito que sim, essa responsabilidade ela tem que ser objetiva, ao menos a partir das premissas para a edição de novas normas com relação à tributação e até mesmo à regulamentação. Tá. Eu não li o trabalho do professor juntamente com a Júlia e a Sara, mas é o seguinte, nessa questão de transcendência, considerando, isso eu estou só provocando, meu ilustre professor, imagine que essa transcendência, ainda que com os conglomerados, ainda numa relação de consumo, não teria também uma responsabilidade objetiva do Estado quando ele recolhe todos os tributos ou impostos operacional ou não desses produtos que lá fora, né, não é permitido, aqui é permitido. Vamos imaginar ainda que numa responsabilidade subsidiária objetiva do Estado, o conglomerado, ou então ali, quem é na ponta o consumidor, ele é prejudicado e ali entra uma falência, não consegue ser indenizado plenamente. O senhor acha que é possível alcançar o Estado numa responsabilidade objetiva decorrente desses produtos, então, agrotóxicos? É só um questionamento. Nesse aspecto, eu acho já um pouco mais difícil em razão dos elementos da responsabilidade. Talvez ficaria muito difícil, não uma questão jurídica, mas uma questão de prova, que é o nexo de causalidade. Que nós sabemos que certos produtos, e aí também tem agora, dentro desse aspecto, né? Eu estou falando um pouco mais da parte tributária, mas tem a parte da regulamentação, tá? Regulatória, melhor dizendo. Quando nós analisamos, então, essa questão de nexo de causalidade, quando tinha aquelas telhas de Eternit, fugia um pouco o elemento químico daquela aplicação, ficou muito claro que dali derivava os cânceres, né, as neoplasias dos trabalhadores, que por isso foi proibida, conseguiu ter muita evidência do nexo de causalidade e, assim, a responsabilidade tanto do Estado
que teve que agir imediatamente para vedar esse tipo de produto e a fabricação dele. E também com relação aos empresários que dele se beneficiaram com o lucro obtido da atividade empresarial. E não estamos aqui fazendo nenhum juízo aqui de valor com relação à atividade Claro. empresarial, que é a essência, mas que fato é essa relação. O que nós temos hoje, né, que aí nós temos que apontar que, mesmo que não se consiga comprovar, então, essa responsabilidade objetiva do Estado, ao meu ver, ao menos tem aí uma responsabilidade subjetiva com relação à ausência de fiscalização efetiva. Porque, assim, é muito difícil você assegurar que, e aí talvez a Júlia pode até nos ajudar com um exemplo específico, né, da onde que surgiu essa inquietação do trabalho dela, de um produto em que estudos apontavam que faziam muito mal para os seres humanos, e mesmo assim ele foi autorizado dentro do Estado brasileiro, e com isso recebe o imposto de importação, recebe o ICMS. Júlia, contribui com nós, então, para fazer só essa menção da onde que surgiu essa sua inquietação da pesquisa, por favor. Sim, claro. Estive investigando, né, quais seriam realmente esses fungicidas e agrotóxicos e cheguei na conclusão do clorotanonil. Ele é muito utilizado, como eu mencionei ali, não a espécie, mas apenas fungicida, ele é muito utilizado no milho, café, na produção de café e soja aqui no Brasil. Então, esse seria o descompasso, né? Como que pode, ao mesmo tempo, a gente ter a União Europeia que proíbe, no caso, a importação e vinculação desse mesmo produto, ele ser permitido no Brasil. Então, aí nós temos uma norma permissiva aqui no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente vedada lá fora, justamente para ampliar aí a medida competitiva dessas grandes empresas, pelos seus setores de venda e outros quesitos a mais. E, professora Júlia, nós temos aí também uma série de responsabilidade objetiva pela natureza. Então, por exemplo, seja do dano, então, no caso, por exemplo, de energia nuclear, nos casos outros, então, de agrotóxico, medicamentos, né, que durante a gravidez acaba, então, criando uma anomalia, criando uma modificação na estrutura do feto, né? Eu estou só avantajando alavancando essa situação para uma preocupação no campo da humanidade. O dever de seguro do Estado, né? Lógico, tem a previdência social, a saúde e tal, mas tem elementos que nem a talidomida, que é um elemento extremamente importante. Não tem um medicamento melhor para regular a pressão arterial de qualquer ser humano. Só que a sequela para a mulher grávida, né, para o feto, é um consequencial. E às vezes essas situações, esse produto que a senhora indicou, às vezes está aquilatado aí, uma questão de responsabilidade do Estado. Ainda que eu disse subsidiária, né, indenizando com um fundo que teria aí orçamentário. É só uma provocação. Assim como temos com o omeprazol, né, que agora Isso. ele gera muito problema também com o consumo excessivo e muitas pessoas não sabem, né, infelizmente. Tomam aí e acaba piorando a situação. Tá certo. Muito obrigado, professora Júlia, professor Biratã. Uma E honra aí, muito grande, e Agradeço. vou ler com o maior carinho o trabalho de vocês. Que eu puder contribuir dentro dos meus poucos conhecimentos, vai ser uma honra muito grande. E Vamos? aí eu só faço só mais um minutinho, professor, só um último Claro, comentário, professor. que é essa questão, por exemplo, de que a gente analisa a questão da genética, né? Os produtos que são alterados geneticamente, né? Eles aumentam a produção, mas quais seriam esses reflexos para o consumo humano, né? E vendo aí a exposição da professora Andréia, né? Eu voltei, né? A gente lembra, né? Que, né, a questão da inteligência artificial, né? O quanto que isso favorece, né? Então, o quanto humano pode ser uma decisão mais do que o próprio o ser humano juiz, né? Então, assim, quando eu faço essa É reflexão, né? complicadíssimo, né? As temáticas são diferentes, mas elas dialogam. E eu estava aqui com a mão Sim. levantada, porque eu fiquei pensando no famigerado pacote do veneno.
E, É, assim, eu fiquei curiosa para saber se no artigo de vocês mencionam isso. Eu tomei contato com alguns estudos, né, que demonstram que, do ponto de vista do federalismo, tendo sido aprovado esse pacote, né, indo na contramão, quando, como menciona a Júlia, né, o Brasil, a gente, pô, passei um ano aqui na Europa, como tem associação, como nos supermercados a gente tem uma preocupação importantíssima com isso, rotulagem, etc., né? Fiquei pensando, gente, lendo esses artigos, parece que o desafio está no setor assim, municipal, né? Por conta de legislação regional e municipal, porque a gente remou contra a maré, né? Independente de viés ideológico, né? Cumprimentar você, de Araraquara, mas a minha colega do estado de Goiás, né? A Carolina, a gente tem um super diálogo com o Rio Verde, é um prazer, né, Gabriel? Eu errei aqui, mas a gente está aqui os três do Centro-Oeste, né? E eu fiquei pensando, professora Ubiratã e Júlia, né? Como é desafiador trabalhar com esse tema de vocês, porque parece uma conversa, né, entre aspas, de gente que não se ouve, né? A gente indo, dando vários passos para trás, mas não é para avançar, não, né? É para rasgar o que a gente tinha caminhado para frente. Eu morei 25 anos no estado do Paraná, né, em Curitiba, antes de voltar para o Cerrado, e eu me recordo como era a briga naquele momento, né, finalzinho dos anos 90, início de 2000, do governo do estado do Paraná, com esse tema, né, na época acho que era o governo Requião, com esse tema dos agrotóxicos, né, e eu sou oriunda da PUC do Paraná, né, como doutora em Direito, e a gente tinha uma grande linha de pesquisa lá com o professor Marés, que era justamente voltada a essa preocupação de grandes corporações, como a gente tem a Monsanto, por exemplo, né? Mas a gente tem a Dow também, né? E no estado do Paraná, né, até escritórios ali que trabalhavam representando a Dow e que nem sempre tinham essa preocupação, né? Essas grandes empresas remando, né, e muito bem representadas no nosso legislativo. Então, eu fiquei pensando, né, como esse pacote é realmente, a partir do que vocês trazem, do diálogo da nossa realidade com o europeu, é definitivamente um grande tiro no pé, né? Não sei se estou errada, porque não sou da área, mas minha impressão, né, como, enfim, preocupada com essa matéria. Mas muito feliz de estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. Não, está corretíssimo, professor. aí, a professora, tanto Nelane ou então a doutora Carolina, fica à vontade, por gentileza. Eu vou só aproveitar para contribuir, né, com esse debate, e é curioso, né, eu concordo com o que a professora Andréia colocou, né, mas como é curioso como esses ciclos se repetem, né, com o uso intensivo de tecnologia aplicada, embarcada na agricultura, a gente está sofrendo esses mesmos problemas com relação à questão, por exemplo, de portabilidade de tecnologia, né, com relação ao acesso aos dados desses big data que são produzidos ali a partir da propriedade rural de uma determinada tecnologia, que o produtor fica um pouco refém, né, disso tudo, dependendo da decisão gerencial que ele faz, de alterar o fornecedor disso. E a gente tem na Europa, né, um código de conduta formalizado entre entidades do setor de maquinário agrícola e se comprometendo, né, em observância dos direitos dos produtores. A gente tem algo parecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente não tem nada que proteja, né, o agricultor dessa situação. E aí, falando um pouco da questão do agrotóxico, né, da perspectiva aqui de Rio Verde, prática, né, do campo mesmo, aqui a nossa cidade é uma cidade que é pujante no agronegócio e a gente tem a grande maioria das propriedades, mesmo propriedades médias, né, com alta tecnologia embarcada. E o que a gente tem percebido muito nos produtores aqui de Rio Verde é que a própria necessidade ambiental e climática de produção hoje, porque os solos já estão muito degradados, é de que a opção tem sido pelo cada vez mais utilizar bioinsumos. Então, por um outro caminho, né, a gente tem contornado essa questão dos químicos, né? Mas eu concordo com tudo que foi colocado. E eu sou procuradora municipal também, além de professora. Então, nas minhas pesquisas de doutorado, eu trabalhei muito esse papel, né, dos municípios, como ele é importante, como ele pode ser, quando bem empregado, né, favorável a essas questões ambientais, de desenvolvimento, e como também existe uma outra possibilidade, né, ruim,
e como é uma eu brinco que eu sou uma municipalista internacionalista, né? Eu acredito muito nesse papel dos municípios, inclusive nessas questões que dialogam com o direito internacional, porque hoje a gente vive, né, nessa perspectiva de globalização econômica, mas também a gente vive sob a égide econômica dentro de cadeias globais de valor, né? Então, o município é onde se produz. E ele tem interesses, né, diretos nessa dinâmica. Então, eu costumava dizer que eu era otimista, mas eu li e tenho ouvido muito que o otimista, ele é romântico, né? Então, eu passei a usar a palavra possibilista. Eu sou uma possibilista. Eu sou realista, mas eu tenho uma perspectiva de que, de fato, os municípios, quando bem aparelhados, né, quando sob gestões, né, que tenham um cuidado, que tenham uma assessoria técnica qualificada, eles têm um papel fundamental, né, nessa dinâmica. E gostaria também de cumprimentar, né, a todos os colegas, agradecer as palavras da Neline, né, minha eterna aluna aqui. E eu compreendo, assim como a professora Andréia, né, de que são temas diferentes, mas que dialogam entre si. Essa mesma perspectiva do direito ao cuidado, né, como ela é importante de estar inserida na discussão da responsabilidade empresarial, né, social das empresas. Enfim, é sempre muito rico participar dos eventos Iberojur em razão, né, dessa perspectiva de multitemática e também com pesquisadores que são da área do direito, mas que têm essa visão interdisciplinar, né, que é uma visão que, enfim, está na pauta das pesquisas que a gente desenvolve por aqui. Então, agradecer aos colegas, né, por todo o conhecimento compartilhado e agradecer, sobretudo, a moderação do professor José Sérgio nessa tarde. Tá. Professor Carolina, desculpa, eu vou te provocar mais um pouquinho, sem prejuízo da Neline, então, manifestar. Então, você entende que nessa questão que vocês aqui levantaram esse cuidado com as pessoas deficientes, ela tem uma responsabilidade não só pessoal de cidadania, mas uma autorresponsabilidade e uma responsabilidade social, dividindo por ser Sim, essas pessoas. a nossa compreensão é essa, né? É que na dinâmica do sistema internacional de proteção de direitos humanos, a figura do Estado ela é predominante, porque o sistema ele tem uma limitação, né, de alcance às empresas, Sim. que também é algo que a gente critica, né? O direito internacional Uhum. ele é permissivo com empresas em muitos temas, as empresas atuam efetivamente, né, como players importantes dentro das dinâmicas internacionais, impactam em políticas públicas ou na ausência, né, de políticas. De temas que não têm interesse em ser regulamentados, e a gente não tem nenhuma esfera, né, internacional que tenha essa capacidade, digamos assim, né, de jurisdição sobre essas empresas. Mas a perspectiva do próprio sistema interamericano, né, que é uma perspectiva que a gente comunga dentro do grupo, é de que essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que parte do Estado, porque é o Estado que responde perante o sistema internacional, mas ela é uma responsabilidade, né, da sociedade como um todo, da sociedade civil, das famílias e, sobretudo, das empresas, né? Existe cada vez Uhum. mais um olhar voltado a essa a expansão, digamos assim, dessa responsabilidade social das empresas. Porque, afinal de contas, existe, enfim, o professor Fábio discute muito isso, né? A responsabilidade Uhum. na pesquisa dele, quando ele fala em responsabilidade social das empresas, ele fala que existe, né, essa ideia hoje muito forte que tem se juridicizado, que é de que o empresário ele tem que ter um determinado propósito coletivo, né? Não basta só aquele propósito do lucro pelo lucro. E existem vários movimentos com nomes diferentes que buscam, né, de alguma maneira, reforçar essa ideia. O próprio ESG, né, as normas de integridade, enfim, né, existem várias pautas de estudo no direito que vão nos levar a sustentar essa ideia. E na perspectiva de direito ao cuidado, que é um direito humano autônomo já reconhecido, né, não vejo por que ser diferente. Uhum. Acho que Professora, a senhora. Uhum. Neline acho que quer contribuir com alguma coisa, que eu vi que ela está com Tá, com a mão com levantada certeza. aí. Eu acredito que ela também, eu vou fazer uma provocação e ele também vai manifestar. Senhora municipalista, possibilitista, eu também já fui procurador por mais de 27 anos, sou também procurador de município. Como que ficaria, então, nessa questão de cuidado a políticas, então, de cuidados a nível de município? Como é que a senhora enxerga e a Helena enxerga? Como que nós iríamos construir essa, né, às vezes, né, desculpa aí a incursão nesse sentido? Como é que uma política pública municipal podia, então, com esses cuidados?
Na minha perspectiva, né, o direito humano, ele acaba sendo também, né, de novo, enfim, os tratados de direitos humanos, eles são compromissos do Estado, né, nacional, mas é na cidade que as pessoas vivem e na ponta, né, é na cidade que o cidadão busca o acesso ao direito ao cuidado, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva da assistência social, né, e o município de Rio Verde, ele tem diversas políticas municipais de cuidado, né? Ele ainda não tem políticas que complementam renda, isso a gente não tem, mas a gente tem, inclusive, já políticas recentes que não estão implementadas, que buscam atender, digamos, né, ainda que parcialmente, essa obrigação. Então, existem políticas municipais do cuidado com mulheres, especificamente na situação ou na condição, né, de menopausa. Uhum. A gente tem política de cuidado, o município tem investido na questão do ensino, né, permitir o acesso efetivo à educação de pessoas com deficiência. Isso está na pauta municipal, né? O próprio atendimento também à saúde, é um atendimento que tem sido, né, aprimorado na perspectiva de humanização também, com políticas de cuidado em casa. Então, pessoas Uhum. que têm dificuldade de locomoção, pessoas que têm alguma comorbidade ou alguma condição que dificulte, né, essa mobilidade, elas são atendidas por equipe municipal em Legal. casa. Então, o município tem, dentro das suas obrigações e competências constitucionais, né, totais condições de Uhum. atender a esse direito ao cuidado. O que falta, na minha perspectiva, não é o caso de Rio Verde, mas é o caso de muitos municípios, né, é uma autonomia fiscal, no sentido de recursos, né, para fazer frente a esses Uhum. compromissos. E eu me preocupo muito com a reforma tributária nessa perspectiva, né, porque ela acabou Eu centralizando também. arrecadação, ela tirou bastante autonomia dos É. municípios, o comitê gestor, né, que é um órgão importantíssimo Uhum. desses tributos, ele tem pouca participação municipal. Verdade. A gente não sabe como isso vai funcionar, né? Porque pode ser que haja uma retenção, né? Da parte dos municípios até se verificar, né, a origem do consumo para poder fazer chegar no município o que ele tem Exatamente. de direito, e isso me preocupa muito, né? Uhum. Pensando nessa necessidade dos municípios de lidarem com essas obrigações de políticas públicas voltadas à cidadania, né? Enfim, e ao cuidado aqui, para falar especificamente do tema do nosso trabalho. Muito obrigado. Neline, você Eu queria, que por agradeço. gentileza? Então, eu ia, na verdade, fazer uma pergunta para a colega Júlia e para o Biratã. E aí é uma pergunta muito como, porque assim, o meu amor é o direito humano, são os direitos humanos, o direito internacional, desculpa, o direito internacional, mas eu também tenho desenvolvido uma paixão platônica pelo tributário. Então, assim, é uma pergunta muito como amadora, e aí eu peço desculpas se for uma pergunta leviana. Mas enquanto eu ouvia vocês, e aí pensando aí a respeito dos agrotóxicos e toda essa seara das possibilidades que existem aqui e que não existem fora daqui. Eu fiquei pensando, seria um caminho ou não a questão do imposto seletivo em cima dos agrotóxicos? Ou não faria sentido? Porque assim, eu fiquei pensando também que uma vez que eles são liberados aqui, existem interesses econômicos, negociais para que aconteça dessa forma. E aí, já que essa situação seria uma situação dada, o imposto seletivo seria um caminho para tentar, sei lá, dirimir um pouco isso ou não? Eu já começo dizendo que são as perguntas que sempre moveram o desenvolvimento de pesquisa e não as respostas. Então, nenhuma pergunta ela Uhum. é, assim, Leviana, né? frágil, Concordo. petulante, né? Não, Uhum. toda pergunta ela é pertinente, né? E
Com a alteração da emenda constitucional, tem agora a possibilidade da seletividade em razão de produtos que possam causar prejuízo à saúde. Só que o que nós temos aqui, que aí a resposta à sua pergunta é sim, existe essa possibilidade jurídica. Só que nós temos que pensar também da questão pragmática. Como nós estamos tratando aqui de insumos, e esses insumos, eles invariavelmente, eles vão dentro de uma cadeia de produção, você colocar esse imposto seletivo, em certa medida, ele vai ser direcionado ao consumidor final. Então, nós temos que tomar também um cuidado, né? E aí eu falo porque, assim, quem realmente sofre na tributação é aquela pessoa com menor poder aquisitivo. Aumentar a tributação de determinado produto, obrigatoriamente nós precisaríamos ter um estudo do impacto, né, dessa tributação para saber, olha, nós vamos aumentar o preço desse produto, essa seletividade, ela vai realmente impedir o uso desse produto ou o empresário ele vai repassar dentro do processo produtivo e jogar para o consumidor final, que também ele tem um aspecto econômico de vulnerabilidade. Né? Então, respondendo essa pergunta, sim, existe essa possibilidade de utilizar o tributo seletivo com fundamento na proteção da saúde humana. Né? E aí nós temos a Júlia também, né? Eu participei da banca dela, né? E ela falou muito da questão desse uso do Sodatex. Correto, Júlia? Então, quando você tem essa seletividade em produtos que são prejudiciais à saúde. Né? E então, você pode ter, dentro dessa questão da tributação, um aspecto positivo no sentido, olha, o aumento da tributação impedirá ou contribuirá para o não uso desses produtos. Em contrapartida, o aumento da tributação ele pode ser inserido e aquela pessoa que precisa do arroz e feijão pagar um pouquinho a mais, que para ela esse pouquinho a mais impacta substancialmente do que para aquela outra pessoa que tem um poder econômico maior. Sim, eu concordo com o doutor Biratã quanto à questão da seletividade. E, ao meu ver, deveria ser mesmo um banido, né? Não mais comercializado. Realmente aumentando a alíquota, talvez influenciaria só no poder de compra mesmo do consumidor final. Professora Júlia, o interessante é saber se aqueles elementos agrotóxicos que são lançados para nós, se eles recebem para alimentar usando aqueles agrotóxicos para ser consumido por eles que vendem para a gente. E na verdade não é. Né? Eles não aceitam de maneira nenhuma. Eles querem o produto natural, sem a transgenia, sem. Mas enfim, isso é só para a gente, né? Mas Infelizmente, é uma verdade. é uma realidade, né? Mas, Bruno, eu perguntaria se a Gabriela estaria aí, Ana Cristina, elas chegaram? Não, professor. Não. Então tá, eu acho que a gente pode finalizar com a autorização sua, Bruna. Podemos. E eu não poderia deixar de agradecer todos vocês, né? É uma honra muito grande estar aqui, podendo mediar, de alguma forma, então, participar. Uma honra muito grande. Aqui para nós, aqui, né? Boa tarde, agradeço a Bruna, é uma honra, estou sempre à disposição, estaremos à academia sempre à disposição de vocês. Um abraço para a Júlia, um abraço para o Biratã, a Neline, a professora, então, aqui, Carolina, que nos deixou, também o Gabriel. É uma honra muito grande, então, aqui, e a Júlia, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. E uma boa tarde Muito para obrigada todos. a todos. Tá? Muito Sucesso. Muito obrigado, obrigado. Bruna.